A horta no outono, uma pá nas mãos, e à frente, canteiros esperando para serem revolvidos. Uma cena familiar, certo? Por décadas, fomos ensinados que esse é o principal ritual para preparar a terra para o inverno. Mas e se eu disser que esse hábito não é apenas inútil, como também prejudica a sua futura colheita? Hoje, vamos explorar 7 motivos convincentes para você guardar a pá no barracão de ferramentas de uma vez por todas neste outono. E claro, vou apresentar alternativas simples e muito mais eficazes que vão transformar o seu solo. A tradição de revolver o solo no outono tem suas raízes nos tempos em que se desbravavam terras virgens e solos pesados e argilosos. Naquela época, era, de fato, a única forma de tornar a terra fofa e apta para o plantio. No entanto, numa horta já cultivada e bem cuidada, esse método funciona precisamente ao contrário. A agronomia moderna encara o solo não como um substrato inerte, mas como um ecossistema vivo e complexo. E a nossa intervenção brusca nesse sistema acaba por desequilibrar todos os processos naturais. Então, para começar, vamos ao ponto mais importante. Tente imaginar que o solo sob os seus pés não é apenas terra, é uma vasta metrópole com muitos andares e densamente povoada, onde a vida não para um segundo sequer. Nesta cidade, há diferentes andares, e em cada um deles vivem habitantes completamente distintos, cada um com as suas regras bem definidas. Nos andares superiores, bem na superfície, em verdadeiras coberturas, com acesso direto ao ar fresco, habitam as bactérias aeróbicas. O próprio termo aero já explica tudo. Para viver, elas precisam de oxigênio, e muito. São as grandes trabalhadoras e as chefes do nosso solo. São elas as responsáveis por transformar toda a matéria orgânica, folhas caídas, relva cortada, em humus, ou seja, naquele alimento facilmente assimilável que as raízes das nossas plantas tanto apreciam. Sem elas, o processo de transformar o composto em solo fértil seria simplesmente impossível. São as nossas aliadas mais valiosas na busca por uma colheita abundante. Elas são a base da saúde e da vitalidade do nosso solo. Mas, nos subterrâneos desta metrópole, nas camadas mais profundas onde o oxigênio mal chega, vivem os seus vizinhos, os micro-organismos anaeróbicos. Estes têm um estilo de vida completamente diferente e desempenham outras funções, igualmente cruciais, nesta complexa teia de vida. Chega o outono. E você, cheio de determinação e com a pá em punho, sai para o seu terreno. Para os habitantes dessa metrópole do solo, a sua chegada é como uma catástrofe natural. Cada golpe de pá, cada torrão de terra que você vira, é um verdadeiro terremoto que abala o mundo deles e revira tudo de ponta cabeça. Imagine o cenário. Você pega uma camada de terra e a inverte. As bactérias aeróbicas, que vivem nas coberturas e dependem do oxigênio, são impiedosamente jogadas nos porões profundos. Sem ar, elas morrem em massa, e todo o seu trabalho benéfico é interrompido. Já os moradores dos porões, os organismos anaeróbicos, você os traz para a superfície, expondo-os à ação devastadora do oxigênio e da luz solar. Eles também perecem. Com essa intervenção drástica, você, com as suas próprias mãos, aniquila um exército inteiro de aliados invisíveis. Na primavera, o solo não o receberá revigorado e cheio de vitalidade, mas sim enfraquecido, doente e praticamente estéril. A sua fertilidade cairá drasticamente. Agora, falemos dos habitantes maiores e mais notórios do nosso solo, as minhocas. Esses seres humildes são, na verdade, verdadeiros engenheiros agrônomos, os melhores cultivadores e arados do mundo. Trabalham incansavelmente, fazendo por nós o trabalho mais árduo. Ao abrir seus incontáveis túneis, criam no solo uma estrutura ideal. Esses túneis verticais não são meras tocas, são artérias vitais da terra. Através deles, o ar, essencial para a respiração,
alcança facilmente as raízes das plantas. Também por eles, a água da chuva e do degelo penetra em profundidade, em vez de estagnar na superfície, nutrindo as raízes mais profundas. As minhocas revolvem o solo, enriquecendo-o com suas próprias excreções, os coprólitos, que são um fertilizante orgânico valiosíssimo. Elas tornam a terra fofa, porosa e viva. Para elas, a mobilização do solo no outono é uma catástrofe. A lâmina afiada da pá destrói impiedosamente os seus lares, corta-as em pedaços e dizima populações inteiras. Literalmente declaramos guerra àqueles que tornam a nossa terra fértil, obrigando-nos na primavera a afofar e fertilizar artificialmente aquilo que a própria natureza faria. No entanto, há um problema ainda mais insidioso que nós mesmos criamos ao revirar a terra no outono. Trata-se do despertar de um verdadeiro exército de ervas daninhas. Talvez se surpreenda, mas em cada metro cúbico de terra dormitam milhões de sementes de ervas daninhas. Elas podem permanecer nas profundezas do solo por anos, até décadas, em estado de dormência. Simplesmente não têm condições para germinar. Falta-lhes luz e calor. Esperam pacientemente a sua hora. E no outono, você mesmo lhes oferece essa oportunidade. Ao revolver a terra com a pá, você age como um semeador zeloso. Você traz essas sementes adormecidas das profundezas para a superfície, mais perto do sol. Você lhes oferece as condições ideais para germinarem na primavera. Em resultado, assim que o sol começa a aquecer, em vez de canteiros limpos e prontos para o plantio, você obtém brotos vigorosos e verdes de erva de porco, grama seda, morugem e outras plantas invasoras. E toda a próxima estação, você terá que gastar em uma luta interminável contra as ervas daninhas que você próprio plantou no outono passado. Agora, vamos analisar a própria estrutura do solo, o seu estado físico. Um solo saudável e intocado é permeado por milhões de canais finíssimos e invisíveis, os capilares. É um sistema complexo e ordenado, criado pelas raízes das plantas, pelos túneis das minhocas e pela atividade dos micro-organismos. Através desses capilares, como em vasos sanguíneos, a umidade das camadas mais profundas sobe até as raízes das plantas cultivadas, nutrindo-as mesmo em períodos de seca. É um mecanismo natural de autoirrigação. Mas o que acontece com a lavra? Essa prática destrói de forma abrupta e irreversível toda essa rede capilar tão bem ajustada. Em vez de uma estrutura porosa e esponjosa, capaz de reter a umidade, o que se obtém é um amontoado caótico de torrões desorganizados. Esse solo parece solto à primeira vista, mas, na verdade, perde a umidade muito rapidamente. Na primavera, especialmente se for seca e ventosa, os canteiros que foram revolvidos secarão e se transformarão em pedra em poucos dias. Terá de começar a sua época de jardinagem com regas abundantes e frequentes, numa tentativa de restaurar o equilíbrio hídrico que você mesmo perturbou. Mais um grande inimigo a quem abrimos as portas com o revolvimento do solo no outono é a erosão. Imagine uma terra nua, recém-revolvida. Ela fica absolutamente indefesa contra os rigores do tempo de outono e inverno. As fortes chuvas de outono já não são absorvidas pelo solo através dos seus capilares, mas escorrem pela superfície, arrastando a camada superior mais valiosa e mais fértil, aquele mesmo humus que se acumulou durante anos. Isso é o que chamamos de erosão hídrica. Mas há também a erosão eólica. Os ventos de inverno, especialmente em períodos sem neve, levantam e levam facilmente do seu terreno pequenas partículas de terra fértil. Literalmente, a sua riqueza voa com o vento. Já o solo coberto por plantas, ou por uma camada de mulching, está protegido de forma fiável. A sua estrutura é mantida unida pelas raízes e pela matéria orgânica. Ele, como uma esponja, absorve a umidade e resiste ao vento. Cada outono, ao revolver a sua horta, você está, com as próprias mãos, empobrecendo a sua terra,
permitindo que as chuvas e os ventos roubem a sua futura colheita. Ano após ano, a camada fértil torna-se cada vez mais fina. E para sermos francos, revolver profundamente toda a horta no outono é um trabalho físico brutal. Significa dores nas costas, braços a latejar e fins de semana desperdiçados. Gastamos uma quantidade imensa de energia e tempo numa prática que, como acabamos de ver, faz mais mal do que bem. Estamos a lutar contra a natureza, em vez de colaborar com ela. É como combater moinhos de vento. Que sentido faz investir tanto esforço numa ação que destrói a vida do solo, estimula o crescimento de ervas daninhas, perturba o equilíbrio hídrico e contribui para a erosão? Talvez seja a altura de parar, guardar a pá e direcionar a nossa energia para práticas de cultivo mais inteligentes e eficazes. Afinal, a jardinagem moderna não se resume a um trabalho árduo, mas sim a uma abordagem inteligente e a compreensão dos processos naturais. Certo, convenceram-me. A pá, vamos guardá-la no canto mais distante do barracão. Mas então, qual a alternativa? Será que é para simplesmente abandonar a horta à própria sorte até a primavera? Claro que não. A alternativa a cavar e virar a terra não é a inação, mas sim uma abordagem completamente diferente, mais suave e eficiente. A nossa principal tarefa não é virar a terra, mas apenas soltar levemente a sua camada superficial e prepará-la para o inverno. A ferramenta ideal para isso é o sacho de foquim, ou um cultivador manual. Passe-o pelos canteiros, cortando os restos de ervas daninhas e soltando a terra a uma profundidade não superior a 5 a 7 centímetros. Isso é perfeitamente suficiente para melhorar a aeração, mas sem perturbar a estrutura do solo, nem incomodar os seus habitantes mais profundos. Você gastará bem menos força e tempo, e trará um benefício incomensuravelmente maior para a terra. Este é o primeiro e importantíssimo passo para uma horta saudável. E aqui reside o ponto mais surpreendente. O principal paradoxo é que a melhor forma de ajudar a sua horta no outono é demonstrar uma certa preguiça inteligente. Em vez de lutar contra a natureza, revirando o solo, começamos a colaborar com ela. Deixamos de destruir a vida que existe debaixo dos nossos pés e passamos a nutri-la. Ao cobrir os canteiros com matéria orgânica, relva cortada, folhas caídas, palha, composto, damos início a um processo incrível. Durante o inverno, minhocas e micro-organismos irão processar essa camada de mulch. Eles próprios vão afofar o solo, enchê-lo de nutrientes e criarão a estrutura ideal para a próxima colheita. Você não apenas poupa seu esforço, você investe na saúde e fertilidade a longo prazo da sua terra, que irá melhorar ano após ano. Em resumo, revolver o solo no outono destrói a estrutura viva da terra, mata micro-organismos e minhocas benéficos, provoca o crescimento de ervas daninhas e contribui para a erosão. Em vez disso, basta um leve arejamento e a cobertura obrigatória dos canteiros com um mulch ou a sementeira de plantas de cobertura. É mais simples, mais rápido e milhares de vezes mais benéfico para a sua horta. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu gostei e subscrever o canal para não perder outras dicas de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Você costuma revolver a terra da sua horta no outono? Ou já se juntou ao lado dos jardineiros preguiçosos, mas sábios? Compartilhe sua experiência nos comentários.